Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 16 e no verso 11. Salmo 16, 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, você pode acompanhar comigo. O texto sagrado diz assim, eu quero tomar esse versículo tanto como ponto de partida, como uma espécie de trilho no qual nós vamos procurar trabalhar o entendimento que Deus tem para mim e para você essa noite. O texto diz assim, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Quando Davi, pelo Espírito, diz, tu me farás ver os caminhos da vida, obviamente ele se refere a algo que não se percebe apenas de forma natural. Se fosse algo que se visse apenas com os olhos naturais ou que tivesse qualquer nível de percepção meramente humana, não teríamos a menor necessidade da ajuda de Deus para ver o que Ele é que tem o poder de nos mostrar. Então ele está falando de algo que se discerne espiritualmente. Ele está falando de algo que requer percepção espiritual, intervenção divina. Dito isso, acredito que quando falamos de um Deus que nos faz ver os caminhos da vida, significa que aquele Deus que nos criou com um propósito, Ele deseja que a gente entenda o que é que Ele propõe, qual é o trilho, qual é o lugar por onde nós devemos andar. E dentro desse contexto, acredito fortemente que as outras duas frases estão relacionadas com a primeira. Na tua presença, a plenitude de alegria. E à tua direita, as versões mais antigas dizem, à tua destra, há delícias perpetuamente. Particularmente acredito que Davi está dizendo que os caminhos da vida que Deus deseja nos fazer enxergar vão nos remeter a um lugar de entendimento, compreensão e da capacidade de desfrutar que na presença dele, somente lá, eu e você podemos desfrutar da plenitude da alegria. Não apenas alegria. A palavra de Deus diz que na presença do Senhor a tristeza salta de alegria. Mas lá não há apenas alegria. A Bíblia fala de alegria plena, completa, da mais cheia medida de realização que alguém pode ter. Isso está disponível na presença de Deus. E o texto não fala apenas de uma alegria mística, etérea, né? Um misto de sentimentos com alguma coisa espiritualizada. A Bíblia apresenta isso numa versão muito clara, que diz respeito a deleites, a delícias e a prazeres. E quando eu fico pensando nisso, eu acredito que esse texto deve nos remeter, antes de mais nada, lá à origem de tudo e à criação do homem. Quando Deus, a Escritura nos comunica isso, quando Deus criou o homem, o criou para viver a plenitude do seu plano e do seu propósito. E esse Deus, em cuja presença havia plenitude e alegria, nunca privou o homem de ter outros tipos de alegria. Na verdade, Deus fala para Adão já lá no início. Ele diz, você pode comer de todas as árvores no jardim. Eu não sei na sua Bíblia, mas na minha, todas vêm, letra maiúscula, caixa alta e negrito. Porque, de alguma forma, eu fico admirando essa variedade que Deus fez. Ele podia ter criado uma única fruta, com uma única cor, com um único sabor, com um único cheiro, com todos os nutrientes. E a gente comeria apenas por mera questão de subsistência. Mas ele caprichou na variedade. Na variedade de cores, de sabores, de cheiros, de texturas, frutas sazonais. Mal acabou a estação, você está esperando que ela volte para ter acesso àquilo de novo. E na Escritura você percebe que comida não diz respeito apenas à subsistência, mas prazer. E Deus estava dizendo, em outras palavras, eu não tenho nenhum problema que você tenha acesso a outras fontes de deleite e de alegria. Desde que, e aí vem a advertência, você não cruze nenhum limite em busca de nenhum tipo de alegria ou prazer que te prive do lugar onde você terá plenitude de alegria. Então Deus especifica que tipo de árvore não podia ser acessada, porque aquela desobediência vedaria o acesso ao lugar da plenitude em Deus. No entanto, de alguma forma, esse casal, Adão e Eva, cruzaram o limite e comprometeram a capacidade de desfrutar da plena alegria e das delícias perpétuas, porque simplesmente ultrapassaram um limite, uma restrição imposta, e sabotaram não apenas a si mesmos, mas a toda a humanidade.
De repente você percebe que agora Davi, pelo Espírito, no texto nós lemos, um homem que não foi diferente apenas dos demais na sua geração. Ele é singular em todo o Antigo Testamento. Porque ele não apenas era alguém que temia a Deus, mas foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Alguém que no Salmo 27 declara: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário e contemplar a sua formosura. Um homem que era fascinado por Deus, conhecido não apenas como homem de fé e de conquistas, mas como um adorador único, singular, de quem Deus fala algo para o qual ele não falou a mesma coisa, nenhum equivalente a mais ninguém. E Davi, esse camarada que, diferente da sua época, está entrando nesse lugar de percepção, de que aquilo que foi perdido no Éden, Deus deseja restaurar, Deus deseja nos proporcionar a plenitude da alegria que é na sua presença, as delícias. Esse homem que está acessando a ideia como nenhum outro, numa construção progressiva que o Antigo Testamento faz, de uma redenção que nos será oferecida. Em algum momento, esse abençoado homem de Deus consegue ultrapassar uma linha, um limite de restrição imposto por Deus, igual aconteceu com o primeiro casal. E ele comete não apenas o adultério com Batseba, mas para encobrir o primeiro pecado, a coisa vai escalonando de tal forma que ele acaba cometendo um homicídio. E a pergunta a ser feita é: como o ser humano, desde o início da história, incluindo gente do calibre de Davi, consegue trocar algo tão extraordinário que está à sua disposição por alegrias e deleites inferiores? Mas seria muita inocência, eu diria até mais do que isso, insensatez da nossa parte, deduzir que isso foi exclusividade deles. Porque encontramos hoje no Novo Testamento, naquilo que foi dirigido a nós, o povo da Nova Aliança, advertências muito claras de que a gente não cometa o mesmo erro que eles cometeram. Uma das muitas advertências do Novo Testamento, você vai encontrar em Hebreus 3, de 12 a 14. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Quem é que pode se afastar do Deus vivo? Só quem já aproximou. Depois da advertência, ele diz: pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Quando eu olho para advertências como essa, é lógico que Deus está dizendo: pode acontecer com qualquer um de vocês. Que nenhum de vocês deixe o coração endurecer pelo engano do pecado. O pecado é enganoso. Um dia vi um pregador dizendo: o pecado não oferece nenhum tipo de prazer. Pensei, se não oferecesse, ninguém pecava. Hebreus 11, 25 fala dos prazeres transitórios do pecado, passageiro. É uma alegria que não dura, é uma falsa alegria. Mas se não houvesse nenhum nível de alegria, ninguém pecava. Então a Bíblia diz que nós precisamos cuidar para que esse engano não nos seduza, de que a busca por prazeres inferiores não comprometa o mais elevado e superior nível de prazer e deleite que alguém pode ter, que é na presença de Deus. Mas olhando para essa turma que ao longo do caminho, em algum momento, não vamos deixar de observar que Davi não fez uma troca permanente, ele se arrepende, ele busca restauração, mas olhando para tanta gente que perdeu em algum momento a sensibilidade para com Deus e esse lugar de gozo da sua presença, a pergunta a ser feita é: como é que se perde a sensibilidade para com Deus? E não é o tipo de pergunta que a gente faz porque queira perder, mas justamente para a gente entender como nós podemos evitar o processo, de maneira a não só preservar, mas eu diria até mais, desenvolver a sensibilidade para com Deus. Então o que eu quero falar com vocês de forma breve hoje é justamente o entendimento sobre como eu e você podemos preservar a sensibilidade para com Deus. E se é um tema para essa mensagem hoje, seria isso: preservando a sensibilidade para com Deus. No ano passado, eu estava conversando com um homem de Deus, um gigante espiritual da nossa nação, alguém que admiro e respeito muito. E nós estávamos juntos num evento por vários dias, e eu não consegui esconder dele que eu estava durante um período de jejum.
Eu lembro que logo cheguei, ele me disse, olha, alguém vai te buscar no aeroporto, já vai levar você para nos encontrar no restaurante, porque eles tinham tido uma ministração pela manhã, que eu não consegui chegar a tempo. E ele disse, nós vamos almoçar junto. Eu falei, pastorzão, eu vou com alegria para o restaurante. Só que hoje eu não estou comendo. Ele falou, não, então vá para o hotel descansar. À noite a gente janta. Eu falei, pastor, na verdade, à noite ainda não vou estar comendo. Ele disse, tudo bem, Subirá, me perdoe. Então, amanhã cedo a gente se encontra para o café. Eu falei, amanhã cedo também não estou comendo. Ele falou, antes de eu ficar tentando isso, quanto tempo mais você vai ficar sem comer? Eu falei, uns dias, pastor. Ele falou, quanto tempo você já está sem comer? Eu falei, há uns dias, pastor. Ele falou, Luciano, se não for invasivo, eu queria te fazer algumas perguntas. Porque ele falou, talvez você seja a pessoa que eu conheço que esteja entre parte daquele time que talvez mais jejue, mais tem se dedicado ao jejum. Ele já tinha tido acesso ao material que eu tinha escrito. Ele falou, talvez você seja a pessoa que eu conheço que mais esteja fazendo e ensinando essas verdades. Ele falou, me permite fazer uma pergunta. O que tem te atraído com tanta paixão, intensidade, frequência, recorrência a esse lugar de jejuns mais intensos e frequentes? Eu falei, pastor, se o senhor me perguntasse isso aos 18 anos de idade, quando quase todo mês eu jejuava de 3 a 7 dias, já na época, quando garoto, minha resposta para o senhor teria sido o anseio pelo sobrenatural. Eu queria um ministério que não fosse edificado na força humana, do braço do homem. Eu queria ver o dedo de Deus, a mão de Deus, resultados sobrenaturais. Isso me levou a praticar o jejum com intensidade e frequência por muito tempo. Eu diria para o senhor, por muitas décadas. Mas de um tempo para cá, a minha resposta ela tem se tornado bem diferente do que era no início. Porque junto com o entendimento, houve uma mudança na motivação, naquilo que me dirige. Então eu falei, hoje minha resposta para o senhor seria, o que tem me levado a esse lugar frequente e intenso de jejum, a capacidade de perceber os deleites espirituais de uma forma diferenciada. Quando eu falei isso, ele me olhou com a cara de quem diz, é interessante. Ele disse, você pode falar mais sobre isso? Falei, pastor, para te explicar isso, eu vou falar um pouquinho de algo que é um efeito natural, fisiológico, dos jejuns prolongados. Depois que o seu corpo passa por um processo de limpeza, que vai acontecer principalmente nos primeiros 3 dias, quando você está sem comer, você percebe que ao longo dos dias de um jejum prolongado, seu paladar vai ficando exageradamente refinado. É uma coisa assustadora. Ele falou, por exemplo, as pessoas dizem que água não tem gosto. Quem faz jejum prolongado discorda. Água tem gosto e uma água para outra muda e muda muito o gosto. Eu falei, por exemplo, você pega uma água com pH alto, que é muito indicado, né, para a saúde, para quem jejua, você vai ter aquela sensação de um gosto de uma água salobra. Eu falei, dependendo da água que você bebe, você já sabe que ela tem uma carga de minerais diferentes, que tem o gosto metálico. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo. E uma coisa que se aconselha entre pessoas que fazem jejuns prolongados é que você, de vez em quando, para evitar essa diferença enorme de sabor da água, que às vezes te impede de beber o tanto que você deveria, manter o corpo hidratado, é que você faça o uso de limão espremido na água. Além de melhorar o pH da água e do sangue, eu vou poupar vocês de um discurso técnico, é uma ferramenta. Falei, então, um dia desse, estava num restaurante. Nós tínhamos saído de um evento e os pastores falaram, vá para o hotel. Eu falei, não, eu vou com vocês vão continuar falando de Bíblia, do mover de Deus, do que Deus está fazendo, e mesmo não comendo, eu quero participar. E um falou, não, Subirá, é ruim você ver a gente comer. Eu falei, é ruim nada. E outra, eu vou ter um banquete. Eu falei, hoje é água com gás com limão. Eu falei, vai ser assim, ó, top, alto nível. E aí a gente brincou e fui para lá. Então, quando o garçom nos atendeu, eu pedi a ele que, junto com a água, trouxesse um limão espremido. Mas esse cara trouxe um copo tão grande, tão cheio, que quando eu olhei aquilo, pensei, não pode ser limão espremido. Normalmente a gente está acostumado com um copinho menor, 1, 2 dedinhos, aquela economia de limão, até porque você não põe tanto limão na água. Quando eu vi o tamanho daquele copo, pensei, ele me entendeu errado. Ele deve ter mandado uma limonada. E eu peguei e provei. E quando eu provei, aquilo estava tão doce, que na hora eu pus o copo na boca. Tirei o copo da boca, pus na mesa, falei, garçom amigo, acho que você não entendeu, eu só queria limão espremido, não uma limonada. Ele olhou para mim e falou, isso é limão espremido? Eu falei, não, isso é uma limonada porque está doce. Ele falou, impossível. Eu acabei de ver o cara da cozinha espremer o limão. Só tem limão aí. Eu falei, alguém adoçou isso.
Ele falou, ninguém adoçou isso. Eu peguei e provei de novo, pensei, tô doido. Quando eu provei, falei, tá doce. O pastor que estava na minha frente, do outro lado da mesa, não aguentou, passou a mão no copo, falou, deixa eu ver. E ele deu um gole. Quando ele deu o gole, ele foi uma cara de azedo. Falou, subirá, pelo amor de Deus, aquele limão puro, espremido, não tem nada de doce. Eu pensei, eu tô ficando doido. Eu peguei de novo, eu bebi e falei, tá doce. Ele tomou de novo, fez careta, disse, tá azedo. O negócio foi deixou todo mundo tão curioso, que todo mundo na mesa começou a provar. E eu quase fiquei sem limão. Todo mundo dizia, você tá doido, esse negócio tá azedo. E daqui a pouco eu lembrei. Falei, são os dias do jejum. Eu estou percebendo a frutose do limão, de um jeito que nenhum deles está percebendo. Aí eu falei, pastor, agora me acompanha. Alguns dias depois estou em outro evento. Saio com a turma para almoçar, mas ainda sem comer. E de repente alguém pega no final do almoço, como sobremesa, uma salada de fruta. E eu vejo aquela criatura enchendo aquilo de leite condensado. Eu queria voar por cima da mesa no pescoço daquela criatura. Eu queria gritar com ele, você não precisa dessa, perdão da palavra, dessa desgraça do leite condensado na salada de fruta, isso já é doce. Mas eu lembrei quanto tempo eu mesmo não botava o leite condensado na salada de fruta. E de repente eu só me toquei de uma coisa, esse camarada está tão intoxicado de açúcar na alimentação dele, que ele já não tem mais a capacidade de perceber o doce da fruta. Eu estou conseguindo, só de olhar e imaginar o quão doce esse negócio está, mas ele não percebe mais. E quando eu chego nesse ponto da conversa, o pastor já está balançando a cabeça com a cara de quem diz, entendi. Falei, pastorzão, o jejum tem feito por mim, espiritualmente, o que ele faz pelo meu paladar. Ele tem me dado a capacidade de perceber coisas de uma forma que antes eu não percebia. E alguns momentos onde eu estou diante de Deus, seja na adoração, na oração, na leitura bíblica, e eu começo simplesmente a assustar, a dizer, esse negócio sempre foi doce desse jeito, e eu não percebia. Não é que não era doce antes, mas não é como passou a ser, desde que esse lugar do jejum passou a ser frequentado de forma recorrente e intensa. Eu disse antes e vou repetir, o meu assunto hoje não se limita ao jejum. Quero te apresentar princípios espirituais para uma vida de sensibilidade com Deus. Mas além de usar esse elemento como uma figura de ilustração para introduzir a mensagem, eu vou deixar um gancho aqui para voltar nesse assunto no final. Em primeiro lugar, algo que eu tenho percebido sobre a importância de percebermos esses deleites espirituais diz respeito a um processo de refinamento que eu e você precisamos passar espiritualmente. E o primeiro princípio que eu quero destacar é: quem não valoriza, não busca. Então vamos tentar entender isso. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 21, Jesus diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu não quero pegar uma rota aqui de distração, mas Jesus não está dizendo que o crente não possa ter recursos na terra. Até porque o Salmo 62:10 diz: se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nelas o coração. Eu costumo dizer que errado não é o crente ter dinheiro, errado é quando dinheiro tem o crente. Mas a palavra acumular, tesaurizo, no original, ela fala de alguém que se torna uma represa e vai amontoando. E Jesus diz: se você dá um valor extremo a isso, o seu coração costuma acompanhar o lugar que você define como seu tesouro. E se você começa a definir como importante aquilo que é material, o seu coração vai tratar aquilo como o seu tesouro. E ele normalmente propõe não só um trilho por onde você se move, mas qual a direção na qual você está se movendo. E nós precisamos entender que, a menos que eu e você consigamos perceber o lugar de importância de Deus, a ponto de, depois do valor, tê-lo como tesouro e direcionarmos o nosso coração, nós não vamos buscá-lo e nem desfrutá-lo da forma como deveríamos.
E esse processo não é meramente automático, senão não haveria tanta instrução, não só da parte de Jesus como dos apóstolos. Em Colossenses 3, de 1 a 3, Paulo diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Se buscar a Deus fosse automático só porque alguém converteu, não haveria necessidade de instrução, nem de explicação. Paulo está dizendo: vocês morreram para esse mundo, para tudo que é terreno, e vocês foram ressuscitados com Cristo para buscar o lugar onde Ele está, as coisas daquilo que pertence ao lugar onde Ele está. Então busque o que é do alto, pense no que é do alto. Em outras palavras, se você não valorizar isso, você nunca vai buscar, porque quem não valoriza, não busca. No ano passado, Deus começou a me fazer pregar desde o início do ano uma mensagem que eu repeti em muitos lugares, intitulada Fome de Quê? Se você tiver tempo, uma hora dessa, se quiser acessar isso via internet, acredito que pode te acrescentar muito. Em algum momento, eu lembro de um comentário que eu passei a fazer com as pessoas, de que nós precisamos entender o peso que o interesse tem nas coisas espirituais como forma de acesso. Isaías, no capítulo 55, no verso 1, a Bíblia diz: todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vamos parar para pensar no que Deus está dizendo? Comprem sem dinheiro e sem preço. Como é que se compra sem dinheiro? Como é que se compra sem preço? Normalmente, quando alguém não tem condições de comprar, nós fazemos a doação. A gente faz o vulgo 0,800 na faixa e a gente está sendo doado. Mas como é que Deus diz: venha comprar, mas é sem preço? No reino de Deus, a moeda de troca é outra. E eu e você precisamos entender isso. E diz: então venham, comprem e comam. No reino de Deus, a fome é uma moeda de troca. No reino de Deus, a sede é uma moeda de troca. Vocês têm sede, venham às águas. Isaías 44, 3, Deus diz: derramarei água sobre o sedento. Ele não vai derramar água sobre qualquer um. Sobre quem Ele vai derramar água? Para quem valoriza a água, para quem vai aproveitar a água, para quem não vai desperdiçar a água. Então, eu não vou tentar definir essa moeda de troca ou de acesso. E eu sei que isso sou estranho ouvir de alguns, mas Jesus deu vários exemplos. Ele fala de uma pessoa lá em Mateus 25, de algumas das virgens, daquelas 10 virgens, que foram comprar azeite. Nas cartas às igrejas da Ásia, no Apocalipse, ele se dirige à igreja de Laodiceia, e ele diz lá no capítulo 3, aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, vestes brancas para que te viste, colírio a fim de ungir os teus olhos. A compra com o quê? Ele acabou de chamar aquela igreja de pobre e miserável. Certamente, ele não está falando da moeda de troca que você imaginamos. Porque no reino de Deus, a moeda de troca é outra. Não estou falando de merecimento, estou falando de acesso. Jesus orienta os discípulos e diz: não deis aos cães o que é santo e não lance pérola aos porcos. Ele diz: se não dá valor, o acesso é interrompido. Então a moeda do reino de Deus é o interesse. E de alguma forma, se nós não tivermos a percepção de que quem não valoriza não busca, a gente não vai muito longe na vida espiritual. Estabelecida essa lógica em primeiro lugar, vamos expandi-la. Então, o questionamento prático, que é o que eu vou trabalhar aqui em segundo lugar, é: o que me impede de valorizar mais a Deus? Porque se eu valorizo mais, eu busco mais, eu vivo no lugar da sensibilidade, eu não vou comprometer isso como Adão e Eva, como Davi fizeram. Mas o que me impede de valorizar mais a Deus? Voltando à declaração de Jesus, de Mateus 6, a gente leu no verso 21, onde está o teu tesouro, estará o seu coração. No verso 24 ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou irá odiar a um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Traduzindo, a valorização de outras coisas em detrimento do valor de Deus nos fazem, consciente ou inconscientemente, depreciar o valor que Deus deveria ter. Simplesmente porque é uma concorrência, algo atraindo o nosso valor. Aqui Jesus está dizendo sobre Deus e as riquezas. Mas em Lucas, no capítulo 8, no verso 14,
explicando a parábola do semeador, Jesus diz, a parte caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. Ele está falando da palavra de Deus semeada, de algo que inicia o processo de frutificação, mas foi abortado. Abortado pelo quê? Pela concorrência dos espinhos que cresceram. E na hora de defini-los, Jesus fala não só de preocupações, não só de riqueza, mas de prazeres. Aqui nós precisamos entender que a busca por prazeres, e na vida do crente nem sempre é só a valorização de prazeres ilícitos. Jesus está falando de gente que passa a valorizar a riqueza. Ela não é necessariamente algo ilícito, nem proibido. Mas uma forma errada de relacionar com isso pode danificar o relacionamento com Deus. E nós precisamos olhar para a Escritura e perceber isso. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Paulo começa a falar que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, sobrevirão dias difíceis. E eu e você precisamos entender que ele não está falando das circunstâncias. A qualidade de vida só tem melhorado desde então. Enquanto o povo antigamente morria de qualquer gripe, hoje nós temos não só acesso à tecnologia de ponta, a medicamentos, mas informações que nos permitem desfrutar de uma saúde melhor e de longevidade. Enquanto há poucos séculos atrás, John Wesley, para viajar, pregar, tinha que fazer uso do lombo de um animal em cima de um cavalo. Hoje, a gente tem locomoção de grandes distâncias em um período pequeno de tempo com avião, num conforto que Wesley não tinha. Várias vezes ele dormiu em cima do cavalo e caiu. Eu nunca caí da poltrona do avião. Uma coisa confortável, né? Eu às vezes prego num canto do Brasil, na manhã seguinte já estou em outro. Às vezes num lugar do mundo, no dia seguinte já estou no outro. Eu brinco que se Paulo visse a gente viajando hoje de avião, ele ia falar para Deus, não é justo. Os tempos difíceis não são circunstanciais. Você olha o verso 2, 2 Timóteo 3, e diz, pois os homens serão. E aí ele vai falar de comportamento humano. E aí vem uma lista de adjetivos do comportamento que você pensa, ele está falando do ímpio. No verso 4 de 2 Timóteo 3, ele diz, termina a lista falando assim, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E é quando chega nessa frase, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, você diz, espera aí, não está falando do ímpio, não está falando do não crente. Porque o estado não crente é inimigo de Deus, não amigo. Romanos 5 diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. E é por causa dessa inimizade que Cristo veio trazer a reconciliação. A Bíblia diz que ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Então, por causa de Cristo, saímos da inimizade para um lugar de amizade. Agora, essa pessoa que já cruzou essa linha pela conversão e começou a desfrutar a intimidade com Deus, se tornar amigo de Deus, em algum momento ele está desinteressando dessa amizade, porque ele começou a se interessar mais por outras dos prazeres. E isso precisa chamar a nossa atenção. Outro dia um cara falou para mim, não, amigos dos prazeres é definição de não crente. Eu falei, não, o não crente é escravo dos prazeres. Aliás, Paulo diz isso em Tito 3,3. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Aí nós escapamos da escravidão, fomos reconciliados, nos tornamos amigos de Deus, mas em algum momento a gente pode começar a voltar a flertar numa aproximação daquilo que hoje talvez não necessariamente nos escravize, mas pode ser muito danoso ao relacionamento com Deus. A Bíblia fala de prazeres que, obviamente, como Hebreus 11:25, fala dos prazeres transitórios do pecado, que são ilícitos. Mas a Bíblia fala de outros tipos de prazeres, seja envolvendo comida, seja envolvendo, por exemplo, bens materiais, que eles não são necessariamente proibidos, embora nós também podemos cruzar uma linha e pecar. Mas Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 1, ele fala de um potencial destruidor dentro de nós, que é o anseio pelo prazer. Tiago 4:1 diz assim, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Outro dia alguém falou, pastor, mas prazer não dá conflito? Falei, na hora que você está desfrutando, não. Mas o desespero por ele gera muito conflito. Conflito com os outros, conflito com Deus.
E aí ele continua e diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. Aí ele fala de um tipo de crente: nada tem porque não pede, é o que não ora. Mas depois ele fala dos que oram, mas são frustrados. Pedem e não recebem. Por que não recebem? Porque pedem mal. Definição de pedir mal: para esbanjarem em seus prazeres. Deus deixou de ser aquele em cuja presença há plenitude e alegria, em cuja destra ou direita há delícias, e ele passou a ser um meio só através do qual a gente tenta obter alguma coisa interessante do lado de cá. E tem muita gente tentando viver esse tipo de evangelho. Eu já vi gente chorando diante de Deus, dizendo: se o Senhor não me dá uma casa nova, um carro novo, eu nunca vou ser feliz. Eu digo: como é que é? A plenitude de alegria está aqui, e você diz para ele que se ele não der as coisas do lado de cá, você não vai ser feliz. Mas não vai ser feliz ele nunca. Porque nada disso vai preencher. Se preenchesse, o povo aí fora estava feliz com o que tem, não precisaria de Deus. Não faz menor sentido a gente cultivar esse tipo de mentalidade. Agora preste atenção, eu não estou dizendo que Deus não queira te abençoar do lado de cá, no nível material. Jesus diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus, se encha disso, e diz, e o resto vem de lambuja. Deus diz para Adão: não tem problema que você tem outras fontes de alegria, e não foi só a comida. Deus olha para Adão, pensa comigo, Adão ainda não havia pecado, então ele está em plena comunhão com Deus, que é a fonte de alegria. Mesmo tendo um relacionamento perfeito com Deus, Deus olha e diz: não é bom que o homem esteja só. E ali Deus expressa a sua maravilhosa ideia, que antecedia a criação, de abençoar o homem com uma esposa. Deus está dizendo: eu quero que você tenha outras formas de deleites, mas não me troque. Porque mesmo dando a mulher de presente a Adão, a Bíblia diz que todo dia Deus visitava o casal no jardim do Éden. Eu brinco que ele não respeitou a lua de mel do casal. Ele está dizendo: vocês podem festar, mas não esqueça de algo. Alegria permanente, duradoura, está do lado de cá. Então tudo isso pode ser acréscimos, não permite que isso vire o quê? Concorrência. Quando a gente entende essas verdades, a gente precisa rever quais prazeres estamos buscando. Porque hoje em dia tem muito crente que, em nome das promessas bíblicas de provisão e prosperidade, que eu creio, não estou negando elas, mas tem muito crente espiritualizando isso para mascarar a sua própria ganância e avareza. E ele não percebe o quão atraído e fascinado ele está por outras coisas, está se tornando mais amigo disso do que de Deus. Então, em terceiro e último lugar, a próxima pergunta prática: se em primeiro lugar quem não valoriza não busca, se em segundo lugar questionamos o que é que nos impede de valorizar mais a Deus, em terceiro e último lugar, a pergunta prática é: o que me ajuda a valorizar a Deus? Então, se a valorização das outras coisas, em detrimento do valor de Deus, nos prejudica, é lógico que a gente sabe que tem que trilhar o caminho oposto, pegar a contramão disso, que é a valorização de Deus em detrimento das outras coisas. Ah, pastor, o senhor acha que em 2000 anos de história da igreja ninguém teve essa ideia brilhante antes? Não estou dizendo isso. É aqui que nós vamos voltar à declaração inicial de Davi: tu me farás ver os caminhos da vida. Porque essa valorização não é fruto de mero assentimento ou consentimento mental. Não é algo que você apenas senta para calcular e diz: não, realmente Deus é top das galáxias, é melhor estar com Ele. Você só entra nessa valorização se os seus olhos se abrem, se você tem percepção espiritual. Em Filipenses, no capítulo 3, nos versos 7 e 8, Paulo diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Paulo está usando uma linguagem que ela é conhecida naquela dimensão financeira, monetária, de coisas materiais: ganho, perda, lucro, prejuízo. Ele está dizendo: o que para mim era lucro, que antes eu dava valor, ele diz: perdeu o valor. Eu passei a considerar como perda. Muitas vezes eu achava que Paulo estava falando de pecado. Ao que antes dava valor, as festas, baladas, bebidas, drogas, imoralidade, outras fontes de prazer. Descobri que no final isso mata. Então é melhor não dar moral para isso não. Mas se você olhar o contexto, seja os versículos anteriores, ou a própria declaração dele aqui, ele não está falando de pecado.
Nos versos anteriores, ele está falando de performance religiosa. E no próprio versículo ele diz, considero todas as coisas. Ele não está falando só de pecado. Então todas as coisas envolvem as ilícitas, mas envolvem as lícitas. E está dizendo qualquer coisa, por mais importante e valiosa que seja, desvalorizou quando eu entendi o valor que ele tem. E diz, a percepção de valor do lado de cá desvalorizou as outras coisas do lado de lá. Na verdade, há uma palavra interessante que ele usa no original. O verso 8 diz, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. A NVI traduziu isso como a suprema grandeza do conhecimento. Outras traduções apresentaram apenas como excelência. Mas a palavra que aparece no original grego é a palavra hiperétio, que de acordo com alguns léxicos significam manter-se sobre, sobressair-se, elevar-se, destacar-se, estar acima, ser superior em posição, autoridade, poder. Ela fala de proeminência. Particularmente, eu não acho nem que ele está falando da proeminência do conhecimento. Eu acredito que ele está falando do conhecimento do proeminente. Por causa do conhecimento daquele que se destaca, daquele que se eleva, daquele que está acima de todas as coisas, daquele que é tão importante, que diante da importância que ele tem, o resto perde a importância. Anos atrás, Deus começou a trabalhar esse despertamento dentro de mim, dizendo que nós precisamos chegar ao lugar onde nada mais importe. Mas a verdade é que você não vai para cá apenas por esforço e decisão. Gente, quase todo ano que começa a gente promete, esse ano eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou buscar mais a Deus. Alguns de nós às vezes até decidem, talvez até jejuem. Mas de alguma forma parece que só mirar e tentar decidir que isso é importante não é tudo que você precisamos. Aqui nós precisamos entender a declaração do salmista, tu me farás ver. Há um lugar de percepção espiritual, onde nós começamos a valorizar quem Deus é, de tal maneira que as outras coisas perdem importância. Mas a pergunta de ordem prática a ser feita é, devemos esperar que essa concorrência, esses espinhos, os outros prazeres que estão tentando roubar a amizade de Deus, gente, para onde nós nos inclinamos a ser mais amigos? Que tipo de gente? Aquelas que de alguma forma mais nos agradam. É um processo natural, você não para pensar nisso, mas existe uma seletividade que acontece com um processamento rápido dentro de nós. Eu me lembro lá no início do meu ministério, quando eu me orgulhava de ser honesto, mesmo atropelando alguns com a minha honestidade, e hoje eu não faria do jeito que eu fiz, mas eu me lembro de um camarada que era, eu acho que assim, para elogiar a gente chamava ele de chato. O cara reclamava de tudo, de todos o tempo todo, é aquele tipo de gente desagradável de você ficar perto. E esse cara um dia se aproxima reclamando. Ele diz, eu faço de tudo para tentar ser seu amigo e eu não consigo aproximar. E o fulano que não faz coisa nenhuma, você dá moral para ele. E eu não aguentei. A hora que ele apertou o botão, alguma coisa entrou em erupção dentro de mim. Eu falei, já te ocorreu que não só eu, mas esse monte de gente que você reclama que não quer ser seu amigo, tem tomado essa decisão porque você é chato demais. Ele falou, como é que é? Eu falei, o mundo todo nasceu errado e não consegue valorizar você? Será que você não percebeu que o que existe em comum nessa história é que todo mundo concorda, que não é agradável? Fica perto de você, fala, fulano é legal, tu é um mala sem alça. E você ainda vem exigir que eu seja seu amigo? Eu falei, porque eu faria isso comigo mesmo? Depois eu pensei, excesso de honestidade. Hoje não teria feito nada disso desse jeito, mas teria tentado despertá-lo de alguma forma, porque senão ele passaria o resto da vida choramingando. Você quer ser amigo de quem? De quem é agradável. Quando de alguma forma as coisas naturais estão nos agradando, a gente simplesmente passa a ficar mais amigo do lado de cá do que do lado de lá. De alguma forma a gente passou a gostar do leite condensado e perdeu a capacidade de descobrir que existe um doce melhor, natural, criado por Deus, não industrializado, que não fará mal para você. Que se você estiver desintoxicado daquilo, você vai descobrir que isso é mais prazeroso do que aquilo. Então a pergunta prática para a gente terminar. A gente deve esperar que a concorrência desapareça automaticamente.
seja eliminada espontaneamente, ou a gente precisa de fato compreender que isso tem que ser provocado e produzido intencionalmente. Se fosse um processo natural, todo mundo estava voando do lado de lá. E a gente não viveria tantas crises, porque aconteceria natural e espontaneamente. Mas a questão é que, biblicamente, isso tem que ser provocado de forma intencional. Romanos 8, capítulo 8, verso 5, diz: os que se inclinam para a carne, cogitam, a palavra cogitar significa pensar e sentir, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, de acordo com a sua inclinação para a velha ou nova natureza, o que você pensa ou sente passa a ser influenciado pela sua inclinação. O verso seguinte, o 6 de Romanos 8, diz: porque o pendor da carne dá para a morte. Pendor é sinônimo de inclinação. Pendeu para o lado de cá, morte. Mas o do Espírito, para vida e paz. Então a pergunta é: como nos inclinamos? Isso não diz respeito a apenas vir ao culto, sem remover a importância disso. Mas nós precisamos entender, diante do que nós falamos, e agora eu quero voltar no gancho do que eu falei no início. Qual é, diante desses princípios que apresentamos, o poder da abstinência? Quando Jesus em Mateus 6,16 diz quando jejuardes, e ele não diz se jejuardes, quando ele diz quando, é óbvio que ele esperava que a gente fizesse isso. Ainda que ele não determinou a periodicidade, de quanto em quanto tempo, ainda que ele não determinou o tipo do jejum, nem a duração, ele esperava que a gente jejuasse. As palavras de John Wesley, o grande reformador e avivalista britânico: ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que a pessoa que foi orientada sobre como fazer, faça aquilo que ele está orientando. Em Lucas 5,35, Jesus diz que depois que o noivo for tirado, se referindo ao futuro, ao momento onde ele fosse assunto aos céus, ele diz: eles vão jejuar. Embora a palavra jejum, usada por Jesus, seja o jejum ou o verbo jejuar, no grego nestil, ne um prefixo de negação, estil é comida. Embora jejum signifique em essência abstinência de alimento. E eu preciso chamar a sua atenção para isso. Porque para alguns crentes jejum é qualquer tipo de abstinência. E o tempo todo eu ouço crentes dizendo: estou em jejum de rede social, mas comida mesmo nunca. Então, não significa que você não possa ter outras formas de abstinência, desde que elas sejam complementares e não substitutas. E por que o jejum acaba se tornando importante? Seja essa ou outras formas de abstinência, quando damos uma pausa nos prazeres lícitos, nós permitimos que não só no nosso corpo o paladar refine, mas na nossa percepção de valores, essa interrupção nos permite entrar no lugar de descoberta de que há prazeres superiores, bem melhores do que os inferiores. Deixa eu te provar isso rapidamente para orarmos. Em 1 Coríntios 7,5, Paulo está falando que o casal cristão casado, hoje em dia a gente tem que explicar isso tudo. O contexto dos primeiros versículos, ele está falando da intimidade física, sexual do casal. Ele está dizendo que o casal cristão tem que viver avivamento nessa área também. Ele diz: não se privem um ao outro. Ele diz: a não ser, aí vem a única exceção. Ele diz: a não ser, talvez, por um período de tempo, com mútuo consentimento, as duas partes de acordo. E ele vai dar a única exceção para dar uma pausa nesse tipo de avivamento. Ele diz: a fim de vos dedicardes à oração. Pastor, o senhor quer dizer que quando o casal está no avivamento do dia a dia não pode orar? Não. Não estou dizendo que ele não possa orar. Nem Paulo está dizendo isso. Mas quando ele diz dedicar, ele diz: mas você quer entrar no lugar mais profundo da oração? É melhor tirar o leite condensado, para poder perceber o que é que tem do lado de cá. Isso não faz nem da comida, nem dos outros deleites que Deus mesmo proporcionou desde o início, algo que necessariamente seja errado. Mas quando nós somos mais amigos disso aqui do que de lá, e nunca pausamos, nós jamais vamos entrar numa percepção profunda de deleites espirituais. A vida cristã não deveria ser um fardo para ninguém.
O apóstolo João escreve na sua primeira epístola: os seus mandamentos não são pesados, mas de alguma forma essa falta de intimidade e comunhão, de percepção dos mais elevados e superiores níveis de prazeres, tem nos feito virar quase que escravos como éramos, dessa dimensão de prazeres, e não desfrutamos a plenitude da alegria, nem as delícias perpétuas. E a falta de percepção da plenitude da alegria e das delícias perpétuas é o que de vez em quando tem feito com que tantos de nós na humanidade troquemos o que está à nossa disposição do lado de lá por esses prazeres inferiores do lado de cá. Mas quando você começa a entrar nesse lugar de percepção, e aqui eu e você precisamos entender algo: o propósito primário do jejum na Escritura é buscar a Deus. Em Daniel 9:3 a Escritura diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas com jejum. Você vai encontrar na Bíblia muitos propósitos secundários do jejum, e eles vão ser divergentes entre si, mas o que eles vão ter em comum é sempre o propósito primário lá em cima. Por exemplo, na Bíblia você vai ver pessoas jejuando por arrependimento, mas na Bíblia você também encontra pessoas jejuando por consagração. Os dois estão lutando contra o pecado, e o propósito dos dois é buscar Deus. Mas o que está jejuando por arrependimento, ele quer vencer um pecado já cometido e entrar no lugar da restauração. O que está jejuando por consagração não quer passar o que o primeiro passou. Ele quer ganhar a briga antes de pecar. Os dois querem vencer o pecado e para isso estão buscando a Deus. Mas os propósitos secundários, eles são diferentes entre si, mas sempre convergem no primário. Em muitas igrejas e denominações, o jejum é apresentado só como se fosse algo necessário em situações emergenciais. E eu não estou dizendo que situações emergenciais não requerem o jejum. Eu sempre digo, situações extremas requerem medidas extremas. E aí você vai encontrar gente na Bíblia, como Josafá, em 2 Crônicas 23:4, convocando o povo a jejuar em momentos de aflição. Você vai encontrar gente como Esdras, o grande sacerdote reformador, Esdras 8, de 21 a 23, conclamando as pessoas a jejuarem por proteção. Você vai ver Davi no Salmo 35:5, falando sobre jejum por causa de situações de enfermidade. E eu não estou dizendo que diante de problemas não possamos buscar a Deus. Agora, a pergunta a ser feita é: nós vamos buscar plenitude de alegria só na hora do problema? E o que a gente precisa descobrir é que na Bíblia tem muita gente pulando os propósitos secundários, indireto no primário. Lucas 2:37 fala de uma profetisa chamada Ana, que teve o privilégio de tomar o menino Jesus nos seus braços quando seus pais o foram consagrar ao templo. A Bíblia diz, exatamente nessas palavras, que Ana adorava noite e dia com jejuns e orações. Adorava com jejuns. Ela não está jejuando porque está com problema. Mas ela diz: Senhor, eu quero conectar com o Senhor. Em Atos, no capítulo 13, no verso 2, a Bíblia fala da liderança da igreja de Antioquia, com as seguintes palavras: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Outras traduções diz ministrando ao Senhor. Não era necessariamente um problema, mas um anseio pelo divino, pelos prazeres superiores, está levando esse povo a dizer: ainda que essas coisas sejam boas e lícitas, não estamos nem falando de pecado das ilícitas, nós vamos dar uma pausa nesse nível de festa, porque nós queremos aquela superior, aquela top, aquela elevada. E aqui que você começa a observar os sinais da comunhão, da intimidade. Lá em Gênesis, antes de destruir Sodoma, Deus pergunta: ocultarei eu a Abraão o que faço? O cara é meu chapa, é meu amigo, não vou deixá-lo no escuro. Eu preciso contar para ele. Você pega esses dois exemplos do Novo Testamento, gente jejuando só para adorar a Deus, e você vai ver que nos dois casos nós temos o fluir profético diferenciado. Ana conectada com o céu em banda larga, recebendo revelação, e a igreja de Antioquia ouvindo. O texto diz que enquanto eles jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Quando nós começamos a entrar nesse lugar da comunhão, do relacionamento, eu disse: vou confidenciar a vocês coisas que a maioria não está ouvindo. E algo tão extraordinário quando você entende isso.
início do ano passado, eu estava no primeiro de 2 jejuns prolongados que eu fiz. E uma das coisas que eu estava orando bastante era um pouquinho no nosso projeto familiar, o grande evento que faltava, não que precisasse acontecer depressa, mas que estávamos aguardando. Era o casamento da minha filha caçula. Eu já tinha casado metade dos meus filhos, tenho 2. E com o primeiro eu tive uma experiência interessante. Primeira vez que ele encontrou, viu e falou pela primeira vez com quem hoje é minha nora, a Priscila. Eu lembro quando eu vi os 2 conversando. Meu filho estava para fazer 12 anos de idade. Lá em casa ninguém podia namorar antes dos 18. Nem se falava disso, a não ser as orientações e os motivos pelo qual não podia. Mas no momento que eu vi ele conversando com a Priscila, eu agarrei o braço da minha esposa. Eu falei, amor, esses 2 vão casar. Ela falou, como é que é? Eu falei, eu não sei te explicar. Eu não ouvi uma voz, eu não tive uma visão. Mas é uma convicção tão profunda do Espírito Santo dentro de mim. Eu falei, eu posso registrar isso em cartório. Eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. Ela falou, por quê? Eu falei, falar depois é fácil. Ela falou, eu sou sua testemunha. O duro que eu não podia nem contar para o meu pastor, porque a menina era filha dele. E a gente crê que se Deus fala esse tipo de coisa, não é para você interferir. Na minha doutrina, isso é presciência, não predeterminismo. Mas não vamos entrar na discussão teológica. Bom, só contei para os 2 depois que eles casaram. Mas eu falei para Deus, eu falei, Deus, o Senhor mostrou porque quis, eu não te pedi. Mas o Senhor abriu um precedente. O Senhor criou uma jurisprudência. Eu quero saber quem é meu genro. Eu falei, porque não adianta eu treinar minha filha, discipulá-la a vida inteira para te amar, te servir, para cumprir o propósito. Porque o dia em que ela casar, a autoridade que eu tenho sobre ela passa para o marido. E se esse camarada não for o certo, ele vai estragar tudo o que eu preparei uma vida inteira. Falei, então eu não quero escolher, a escolha não é minha, é dela. Eu só preciso que o Senhor me mostre para eu entregar de bom coração. Para eu não oferecer a criatura em sacrifício diante do Senhor. Aí entra o início do ano passado, 2022. Eu estava no jejum prolongado, eu já estava no 30º dia de um jejum. E a coisa que eu mais orava, além da minha disposição de buscar a Deus, era, Senhor, eu oro que minha filha viva o destino profético que o Senhor tem. Quem quer que seja essa pessoa, que o Senhor possa, de fato, conduzi-la com sabedoria, com graça. E, por favor, me diga quem é. A hora que for acontecer, não quero apressar nada. O 30º dia do jejum, fui pregar numa igreja no interior de São Paulo. E eu liguei para o pastor, esse meu amigo, falei, eu quero te pedir uma única exigência. Só isso, você me atender, tá bom. Ele falou, o quê? Eu falei, eu quero que você vá comigo hoje à tarde, antes do culto, quando eu chegar, para a academia. Eu falei, Sobirado, tu não está jejuando? Eu falei, exatamente por isso que eu estou te ligando. Ele era formado em educação física e antes de ser pastor foi personal. Eu falei, uma coisa doida que eu descobri, orientado pelos médicos, que treinar em jejum prolongado aumenta sua energia em vez de diminuir. Ele falou, não acredito. Eu falei, eu quero que você veja. E nós combinamos, fomos para a academia. Na hora de ir, ele falou, posso levar meu filho? Eu falei, pode. O menino estava estudando teologia fora, mas estava de férias. E teve um momento que esse garoto começa a conversar comigo na academia para falar do como meu filho o inspirava. Enquanto nós estamos conversando, algo abre na minha frente. Contei isso para o Léo com antecedência, antes dele saber. E eu ouço Deus falar comigo de forma nítida e clara. Esse menino é o seu genro, vai casar com a sua filha. Eles nem se conheciam. No jejum prolongado, sua emoção desliga, você não fica com euforia. Eu só conseguia pensar, quando o Kelly me expôs souber disso, ela vai surtar. Como é que eu conto para ela? Porque eu surtaria num outro momento. Então eu falei para ela, nós não vamos falar nada para nossa filha. Chamei meu filho. Falei, quero que você saiba quem será o seu cunhado e o que Deus falou comigo. E depois peguei um casal de discípulos que assumiram a igreja que iniciamos há quase 8 anos atrás em Curitiba e falei, olha, levantar a plaquinha no fim do jogo eu já sabia, é fácil. Eu quero testemunhas. E compartilhei com essas pessoas. Um mês depois, minha filha o encontrou e o viu pela primeira vez. Ela falou para mim, pai, eu vou casar com esse menino. Eu falei, você tá louca? Dentro de mim eu já fazendo festa. Aí disse, pai, eu não sei te explicar. Eu vou casar com esse menino. O tempo todo eu levantava a cortina de fumaça. Deus falou comigo dia 3 de fevereiro. Dia 10 de dezembro nós casamos os dois. Depois do casamento falei, deixa eu chamá-los para uma conversa boa aqui.
Vocês fizeram uma escolha. Essa escolha é para sempre. Vocês estão seguros da decisão que tomaram. Nos garantiram isso para a gente levar até o fim. Mas deixa eu dizer para vocês, porque eu estou tão à vontade de abençoar a escolha de vocês. E eu contei a história e eles ficaram com o olho arregalado. Você sabe qual a sensação que eu tive a maioria das manhãs do ano passado, quando eu acordava? Eu abri o olho e a primeira coisa que eu lembrava, Deus me confidenciou coisas que a maioria das pessoas não sabe. Na época que ele falou o que falou do meu filho, eu não tinha essa maturidade. Mas agora a gratidão veio retroativa para ele e para ela. E Deus começou a me fazer perceber, quanto mais entramos nesse lugar de simplesmente buscá-lo, de nos deleitar em quem ele é, a capacidade de comunicação muda. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Se a abstinência nos ajuda a deixar de focar em prazeres inferiores para focar nos superiores, a pergunta é, por que não nos dedicar mais a isso? E eu termino citando uma frase que é atribuída a um camarada chamado Edward Farrell. Ele diz: quase em todos os lugares e em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com o profundo senso religioso. Talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. Mas eu ousaria dizer a frase inversa: quando o significado de Deus aumenta, a cultura do jejum é resgatada. As formas como você vai fazer isso, elas são decisões suas. Mas nós precisamos migrar para esse lugar de entendimento. Não um entendimento que você alcança só porque parou para pensar no que nós falamos hoje, mas atraído por Deus, debaixo de uma ação do Espírito. Você começa a entrar no lugar de percepção espiritual e consegue dizer como Davi: tu me farás ver os caminhos da vida, quais? Na tua presença, a plenitude de alegria. À sua direita, delícias perpétuas. As outras delícias são passageiras. A gente recorre a elas o tempo todo. Mas essas aqui, à medida que entram, te preenchem de uma forma tão profunda que a gente não consegue explicar para os outros. Mas é extraordinário viver nesse lugar. Ao chamar de Deus, para que a gente entre nesse lugar da sua presença, onde a gente se perca completamente nele. Meu Deus, sua palavra foi comunicada e nós clamamos pelo teu toque, porque só o Senhor pode nos fazer ver os caminhos da vida. Sopra sobre os nossos corações. Nós clamamos por uma nova capacidade de percepção e pela devida capacidade de correspondência que venha na sequência a essa percepção. Que possamos não apenas preservar, não perder, mas desenvolver a sensibilidade espiritual. Nós clamamos em nome de Jesus. Que aquilo que o Senhor começou aqui e agora não termine no final dessa reunião. Pelo contrário, não apenas continue, mas cresça, progrida. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Distante de ti, Senhor, não posso